Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Cabeça de Juiz. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e a ideia de criar esse podcast nasceu daquele velho jargão popular, aquela frase que certamente você deve ter ouvido, que cabeça de juiz é igual fralda de neném, você nunca sabe o que tem lá dentro, você nunca sabe o que pode sair lá de dentro. E aí, eu tive a ideia de criar esse podcast e passei a convidar. Estou aqui hoje com dois convidados que vão participar com a gente. Do meu lado direito, juiz de direito também, Mário Esbalqueiro, e do meu lado esquerdo também, juiz de direito, Alessandro Rodrigues. E a partir dessa ideia de criar esse podcast, nós vamos tentar traduzir para você o que se passa na cabeça de um juiz no que diz respeito a vários temas, principalmente temas polêmicos. E o primeiro tema que foi escolhido, talvez um dos mais polêmicos na atualidade no que diz respeito ao processo civil, são as medidas coercitivas. Quem nunca ouviu falar da possibilidade do juiz suspender a CNH do devedor, apreender o passaporte do devedor por conta de uma dívida que está lá em discussão em uma execução. Esse foi o tema que foi escolhido, então eu queria primeiro começar agradecendo a presença dos meus colegas aqui. Vocês vão se acostumar a vê-los aqui, eles aqui com a gente. Se Deus quiser, vão participar de muitos podcasts. Eu queria só, antes da gente entrar no tema, antes de eu já soltar aqui a primeira bomba para a gente começar a dialogar sobre esse tema, eu queria que eles dessem aí um alô para todo mundo e começo passando a palavra aí para o Mário. Fica à vontade aí, Mário. Bom, pessoal, olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer ao Zé pelo convite, é um prazer pensar direito, trabalhar sobre o direito, discutir com o Zé, com o Alessandro, pessoas que eu admiro, sei que são grandes professores, grandes juízes, e aqui essa troca de experiência ajuda não só ao pessoal que vai acompanhar aí, mas a gente também a parar para pensar em algumas coisas que às vezes um de nós pensou, o outro não, e é um ajudando o outro a aprender um pouco mais. É isso aí, Alessandro, é com você. Muito obrigado também pelo convite, é uma honra poder participar do primeiro podcast Cabeça de Juiz e espero que seja bastante proveitoso. Muito obrigado pelo convite. Legal, é isso aí. A ideia é que a gente tente traduzir os problemas práticos que acontecem, que a gente recebe aí na nossa mesa, nos nossos gabinetes, e você, principalmente você que está na luta aí da advocacia, possa antever. Olha, se o juiz costuma pensar assim, eu consigo antever a minha forma de postular. Se eu já sei que a chance é grande de eu ter o meu pedido indeferido, porque o juiz vai fazer determinado raciocínio, eu já vou desconstruir esse raciocínio da minha petição. E o direito é bonito justamente por conta disso. Quando a gente argumenta, traz uma argumentação lógica diferente daquilo que o juiz está acostumado, daquilo que a jurisprudência criou, é aí que você começa a abrir novos horizontes, você começa a fazer o juiz pensar diferente e talvez tomar uma decisão diferente. Bom, vamos lá. Eu queria começar aqui para a gente iniciar os nossos debates contextualizando. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que trouxe essa brecha, essa possibilidade do juiz, durante a execução, e não só na execução, mas nós vamos focar aqui na execução, aplicar algumas medidas. E a lei fala o seguinte, que pode o juiz vai dirigir o processo e ele pode determinar todas as medidas que forem indutivas, ou seja, uma medida que induz uma pessoa a praticar determinados atos, as medidas coercitivas, e aí vem no foco, no centro do problema que a gente vai tratar hoje, todas as medidas que forem necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem. Então, o juiz deu a sentença, ordenou que o réu pague uma quantia ao autor, então o devedor está lá já com aquela ordem judicial, mas mesmo assim ele não paga. A partir daí começaram a desenvolver, e aí eu acho muito rica, tanto a doutrina quanto a prática, o dia a dia, os advogados começaram a postular. Bom, se o juiz pode aplicar qualquer medida para forçar, para induzir o devedor a pagar, que tal se o juiz simplesmente limitar o direito do devedor de dirigir? Aprende a CNH dele, como forma dele se ver coagido para pagar um débito. E aí, a criatividade do ser humano é uma maravilha, Nós vamos falar muito disso. O primeiro ponto que eu queria chamar para o debate aqui. Vocês que estão aqui comigo, vocês acreditam que há um momento correto para o exequente pedir esse tipo de medida? Então, o cumprimento de sentença começou, ou a execução extrajudicial começou, o devedor foi citado, não pagou, começa-se aquela busca por penhora, o exequente geralmente pede um bacenjude, um renajude, não encontra nada, e aí? Já é a hora, tem um momento mais adequado, e o STJ já deu algumas pistas, de qual seria o momento adequado. Manda aí, Alessandro, você acha que tem um momento adequado para você pedir essas medidas coercitivas ou não? Não tem, pode ser a qualquer momento.
Olha só, esse tema ele é riquíssimo e não foi à toa que foi escolhido para ser o primeiro aqui do podcast. A efetividade da execução é uma ideologia posta agora pelo novo CPC. E aí nós, aplicadores do direito, a gente tem que mudar o nosso raciocínio, sair daquela ideia de um processo executivo preso a medidas apenas típicas, penhora, avaliação, expropriação, e partir para esse campo mais aberto, onde vai se buscar a efetividade do processo de execução. Então, todos os operadores do direito, tanto o juiz quanto os advogados, têm que partir já para a ideia de que o processo de execução tem que ser efetivo. Mudar essa cultura de privilegiar só o credor, né? Privilegiar só o devedor. Desculpe, o credor tem o direito fundamental de ter o seu crédito satisfeito, de colocar o dinheiro no seu bolso quando é reconhecido por um título executivo ou extrajudicial. Agora, numa execução por quantia certa, obviamente, a utilização dessas medidas atípicas, ela deve ser feita de forma subsidiária. Primeiro, deve tentar de todas as formas, pelos meios típicos da execução. E o novo CPC ainda trouxe novos meios típicos para tentar forçar o devedor a pagar o seu crédito, como, por exemplo, a inscrição do seu nome no Serasa, né? Isso é uma medida típica e que tem uma efetividade grande. Antes não era prevista no CPC anterior e hoje é possível, como uma medida típica. Enfim, eu entendo que na aplicação prática dessas medidas atípicas deve haver a subsidiariedade. Tem que ser depois de esgotado todos os meios típicos para tentar receber esse crédito. O grande problema é o que são esses todos os meios típicos. Os advogados ficam doidos, né? Doutor, eu pedi isso e aquilo, não sei mais o que pedir. Já vou pedir aí a suspensão da CNH, e aí eu pedi, o juiz falou, não se esgotaram todos os meios. Eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa. Eu acho que o juiz, quando dá esse tipo de despacho, tem que, no mínimo, indicar. Fala, olha, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, né? Para a gente ter aí uma coerência lógica. É muito mais fácil você despachar. Você não esgotou todas as possibilidades, mas o que são todas as possibilidades? Né? Então, acho que é bom para o advogado ficar sempre de olho. Numa primeira coisa, a medida coercitiva não é uma coisa para você pedir logo de cara. Tá? No mínimo, você já tem que ter percorrido um caminho na sua execução. Tá? Porque isso aí entra também no caráter dessa medida, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A medida não tem o caráter de punir. Então, não tem nenhuma lógica você pedir logo de cara. Você também pensa nesse sentido, Mário? Eu concordo. Até esse raciocínio que não é o caráter não é punição, mas é coerção, porque isso ajuda tanto o advogado quanto ao juiz no seu raciocínio, né? Porque a ideia não é sacanear o devedor. A ideia é o devedor que não está pagando, eu vou fazê-lo pagar. E também é interessante a gente ver como há uma atualização do direito, né? Porque o 461 do CPC previa algo parecido para ações mandamentais, e foi visto que isso funcionava, isso veio para o novo CPC. Foi visto a questão da inscrição em serviço de proteção ao crédito, que também não tinha previsão, veio para o novo CPC. Ou seja, vamos atualizar, ver o que funciona para dar efetividade para o processo. Então, acho que algumas metas que o advogado e o juiz têm em mente na hora de decidir sobre isso, primeiro, tomou todas as medidas, mas o que são todas essas medidas? Aí o juiz me parece que tem que alertar, mas tentou tal medida, buscou aqui, por que não pediu ali, quais as buscas foram feitas, também para não simplificar, né? O devedor não paga, já pede a retenção da habilitação e etc. Claro que tem medidas mais, tipo passaporte, né? Esse é mais fácil, porque o cara não paga, mas quer viajar para o exterior. Agora, a habilitação já é algo que hoje, no século XXI, é algo muito mais restritivo para o devedor. Nós vamos falar aí também de várias possibilidades, das ideias, aquilo que eu já vi, que vocês já viram na aplicação prática. Mas eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar desse nosso bate-papo é que essas medidas coercitivas, você só pode começar a querer induzir ou de alguma forma coagir o devedor depois que você tomar os primeiros passos. Até porque a execução, ela corre aí no interesse, efetivamente, pelo impulso do exequente, é lógico que respeitando todos os direitos do executado, mas fazendo também a meia-culpa, e o Alessandro já falou isso, eu acho que é o recado principal que a gente tem que dar. Eu não tenho medo de levantar essa bandeira, não. Tem gente que acha que eu sou louco quando eu levanto, mas eu acho que passou da hora da gente, Poder Judiciário, entender que nós precisamos entregar resultado. Enquanto a gente fica aí numa posição passiva, não,
Tudo compete ao exequente. O exequente tem que ir atrás de tudo. O judiciário não vai te ajudar com nada. Pô, hoje a gente tem ferramentas que o exequente não tem acesso. O exequente não tem acesso à localização de endereço, não tem acesso à localização de bens. Qualquer coisa que ele pede aí administrativamente, todo mundo indefere. Você acha que se o advogado manda um ofício para uma seguradora, ele vai informar se existe lá um seguro de vida ou não? Não vai informar. E aí, às vezes, parece mais cômodo para o juiz dar aquele famoso despacho. Compete ao exequente diligenciar. O judiciário tem que aguardar a informação. Eu acho que passou o momento da gente virar essa chave, né? Tudo que a gente puder usar a favor do recebimento. Mas como assim, professor? Quer dizer que o devedor que se dane? Não. A gente vai usar as ferramentas e ele vai ter todo o direito de se defender. Tá? O que a gente não pode é compactuar para que o devedor fique numa posição cômoda. Hoje, né, do jeito que está, o devedor é muito fácil. Ele fica lá inerte, o exequente não tem meios de achar nada e o juiz também não quer ajudar de forma nenhuma. Eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira. E você que está assistindo, que é diretamente interessado, tem o dever, se você também acredita nisso, que o judiciário precisa colaborar para que essa bandeira seja cada vez mais forte, você tem o dever de compartilhar esse vídeo aqui, ó, faz ele chegar no maior número de gente possível, porque compartilhando uma ideia que as pessoas compactuam com ela, é assim que essa ideia se fortalece, tá? Mudando aí, claro, vocês também ficam à vontade para interromper, mas pegando o gancho do que o Mário falou, a função, às vezes as pessoas confundem, acham que essas medidas coercitivas têm a natureza de punição. E aí, como o Mário disse, essas medidas não são novas. Elas são novas no que diz respeito à obrigação de pagar quantia, mas antes ela já existia. E tem uma muito mais grave que já existia no que diz respeito à obrigação de pagar quantia, que é a prisão do devedor de alimentos. Que é a medida coercitiva mais grave do que você cercear a liberdade da pessoa. Fala, ó, ou você paga a pensão, ou você fica preso. E tem muita gente que não sabe, mas a prisão não paga a dívida, não é? A pessoa fica lá 60 dias presa, a hora que ela saiu, zerou a dívida. Não, é uma medida coercitiva. Ó, você prefere pagar, se esforçar para pagar, ou simplesmente ficar preso. E olha, eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas eu me lembro que em 99% dos casos, quando era decretada a prisão, o dinheiro aparecia. Sem dúvida. É mais efetivo. Tem uma efetividade absurda. Então, a discussão sobre constitucionalidade, né, dessas medidas nunca se questionou, ou pelo menos que eu tenho notícia, nunca o STF manifestou que é inconstitucional. Porque a medida ela é constitucional ou ela é constitucional ou inconstitucional. Não importa o objetivo dela. Se é fazer pagar uma pensão alimentícia ou se é fazer pagar uma dívida normal, uma dívida comum. Então, eu sempre afasto essa questão da inconstitucionalidade fazendo esse raciocínio. Se prender, que é o mais grave, cercear a liberdade, nunca se discutiu, nunca se declarou a inconstitucionalidade, por que aprender a CNH? Aprendeu a CNH, o sujeito pode andar de qualquer outro veículo, né? Mas vamos deixar essa questão da constitucionalidade um pouquinho mais adiante. Eu queria saber do caráter. Às vezes o que eu vejo muito na prática, é o exequente pedindo na ânsia de querer punir. Mas esse não é o objetivo, né, Alessandro? Sem dúvida nenhuma. Né? As medidas atípicas, elas não servem para punir o devedor que não tem bens para o pagamento da dívida. Ele até quer pagar a dívida, mas ele não dispõe de patrimônio para isso. Para esse tipo de devedor, que não é o devedor malandro, eu acho que a medida ela não pode ser aplicada. E parece que as decisões do STJ, as mais recentes, inclusive já citadas pelo Zé Andrade nas suas mídias, ela caminha nesse sentido. Né? Ela não tem esse caráter de punição. Parece que a ideia do STJ é aplicar isso para aquele devedor, que é o devedor que tem condições de pagar, mas oculta patrimônio. É o devedor, entre aspas, malandro, aquele que de uma forma ou de outra consegue fazer com que a sua movimentação financeira, a sua vida bancária, o seu patrimônio seja um patrimônio dissimulado, seja um patrimônio escondido. Tá, mas vamos falar isso em termos práticos. Imagina, o advogado entrou com um pedido de cumprimento de sentença, tentou lá penhorar no Bacen-Jude, não conseguiu. Aliás, primeiro citou, intimou, deu oportunidade para pagar, o executado não falou nada. Eu acho que a postura do executado de boa-fé já começa aí. Ele já foi intimado. Se ele simplesmente fica quieto, não apresenta manifestação nenhuma no processo, para mim já é um indício de que ele, assim, não vou dizer que ele não está de boa-fé, mas aquele que está de boa-fé, eu quebrei, eu não tenho como pagar. Talvez eu não tenho bens. Eu não tenho bens, não tenho como pagar. Talvez a primeira manifestação dele mostrando a boa-fé é essa. Se ele não faz isso, eu como exequente eu já ia anotar. Foi intimado, não fez nada, apresentou às vezes uma impugnação totalmente protelatória, que é muito importante também, né? Uma coisa é você
não pagar, não impugnar ou apresentar uma impugnação técnica. Apresenta lá argumentos absolutamente protelatórios e aí o exequente continua. Renajude, infojude, tenta tudo e não encontra nada. Acho que a grande dificuldade é para o exequente saber, esse devedor, ele está de má fé ocultando patrimônio ou ele simplesmente quebrou e não tem como pagar? Por que isso é importante? Justamente pela natureza da medida. Eu não quero punir mais ainda um devedor que quebrou, tá? Porque a medida não tem um caráter punitivo. O cara quebrou, não tem de onde tirar. Essa medida, na minha ótica, e parece que o STJ tem sinalizado para isso, é para aqueles casos de malandragem. Tá? Um bom indício de malandragem talvez seria, você acha, Mário, o exequente mostrar, por exemplo, que o devedor está ostentando nas redes sociais. Olha, ele está ostentando, vivendo uma vida de riqueza, e eu estou aqui, não consigo receber. Sim, com certeza. Hoje em dia, né, com redes sociais, a pessoa, às vezes, ela tenta dar um nó no credor, mas ela esquece que põe na mídia social que viajou, que trocou de carro, que tem um padrão de vida bom, ou seja, ele não honra com a condenação, por exemplo, no cumprimento de sentença, mas ostenta na mídia que ele tem um padrão de vida, ou seja, mostra que ele teria, em tese, condições de pagar, mesmo que parceladamente, mas não paga, ou fica em silêncio, né? Além de não pagar, também não se defende, não se explica. Me parece bastante interessante esse raciocínio de que não é para punir, mas também, ao mesmo tempo, a gente quer efetividade com o processo, né? Senão todos nós, operadores do direito, a gente cai em descrédito. Ou seja, é condenado, não paga, não acontece nada, todo mundo está vendo, né? E aí é importante também o papel do credor demonstrar isso. E quando a gente fala que a pessoa que está insolvente, né, não tem condições, por que ela não vem e informa isso no processo? Se a gente parar para pensar também nessa história de ônus da prova, ou seja, eu quero que você me pague, você não me paga. Como é que eu vou ter prova que você está insolvente? Caberia você vir para o processo e dizer, ó, credor, realmente eu devo, eu não consigo pagar, né? Vamos parcelar, me dá um prazo aí, como que a gente pode fazer? Olha que eu estou quebrado, olha minhas contas, olha a situação. Então, cabe a ele vir e trazer isso, senão a gente presume que ele não quer pagar, né? Essa questão da solvência é muito complicado, você jogar para as costas do exequente, que ele não tem nem meios de procurar, você fala para ele, ó, se vira para mostrar que o cara não tem, você já está pedindo uma prova diabólica. Nem tanto assim, porque ele tem alguns meios, né? Mas virando agora aqui para o cara, que é o rei da atividade probatória, o cara que eu mais confio no que diz respeito a saber provar um direito. Como que na prática o exequente pode mostrar para o juiz, olha, esse cara está ostentando nas redes sociais? Uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. Print do celular, lá do Facebook, do Instagram, isso vale como prova? Eu já cansei de falar que efetivamente vale como prova, né? Mas eu queria que você falasse, e aí tem um ponto, tem gente que me pergunta, é melhor fazer ata notarial? Fala pra galera aí, tá? Porque eu já falei bastante, pode ser que alguém ainda não acredite, mas fala aí se vale como prova e qual seria a vantagem de fazer uma ata notarial. Se você viu lá que o exequente está ostentando nas redes sociais, eu quero provar isso para o juiz para pedir a aplicação das medidas coercitivas. Dá um passo a passo aí pra galera. Sem dúvida. Até pela decisão do STJ, haverá necessidade do credor provar pelo menos indícios de que o devedor tem condições de pagar, para poder aplicar a ele uma medida típica. Então, terá que ser produzido algum tipo de prova nesse sentido que demonstre que aquele devedor tem efetivamente condições de pagar, não obstante ter esgotado todas as formas de se fazer a penhora, que é o mínimo que a gente tem que partir. Fez o Bacen, fez o Renajude, fez pesquisas no cartório de registro de imóveis e não encontrou nada. Isso é o mínimo para a gente poder partir para as questões das medidas atípicas. E aí, como provar que ele tem essa condição? Bom, aí o uso de ferramentas atualizadas, como por exemplo as mídias sociais, sem dúvida ele é um mecanismo probatório válido e eficiente. E há duas formas de se provar isso, no meu modo de ver. A primeira é tirando um print realmente das mídias sociais, imprimindo esse print e digitalizando dentro do processo. Isso tem uma função probatória sem dúvida nenhuma. Depois vai ser submetido ao contraditório. Obviamente aquilo vai fazer com que o juiz possa presumir ou ter um indício de que ele tem condições. Ele viaja muito, ele tem troca de carro todo mês, todo ano, enfim. Ele apresenta isso socialmente nas suas mídias e isso vai ser um indício de que ele tem condições de pagar a dívida, de que ele movimenta dinheiro. A outra forma é através da ata notarial. A ata notarial também é um meio de prova adequado, agora típico para isso. Qual é a vantagem de um e de outro? A ata notarial, ela tem a vantagem de ser um documento elaborado por um tabelião, por um notário, que tem fé pública, está representando o Estado ali no momento em que ele faz a ata notarial.
você vai levar para ele a mídia, ele vai abrir, constatar que naquele dia tem aquela publicação e certificar isso num documento, numa ata, registrando tudo que ele observou ali, sem manifestar, obviamente, nenhum juízo de valor sobre aquilo que ele está atestando. A vantagem da ata é essa. Ela tem uma força de documento público, portanto, tem uma presunção de veracidade, uma presunção relativa, vai poder ser contestada depois pelo devedor, mas há um indício ali de que isso realmente aconteceu, porque ele tem uma presunção de veracidade. A desvantagem da ata é o preço, né? Obviamente, para você fazer uma ata notarial, tem um custo, e é um custo alto. E ela tem uma outra desvantagem, em termos probatórios, que a ata ela é feita de forma unilateral. Ela é uma prova produzida fora do processo e de forma unilateral, sem a presença da outra parte. Então, isso tudo tem que ser ponderado pelo juiz no momento de fazer a avaliação desta prova. E a vantagem de se apenas fazer um print daquilo que foi publicado e juntar isso no processo. A vantagem é que não tem custo, é uma prova fácil de ser produzida, não tem custo nenhum. É uma prova que vai ser submetida ao contraditório dentro do processo, mas não tem a presunção de veracidade que tem um instrumento público que é a ata. Eu sempre falo, quando me perguntam, faço ou não faço? Para você tomar uma decisão mais acertada, você tem que fazer o seguinte raciocínio. Você tem lá, tirou o print do celular, o cidadão foi e apagou todos aqueles registros que ele fez. Se você fez a ata notarial, aliás, você não fez a ata notarial, chega lá, você vai entrar com a ação e por algum motivo o seu celular estraga, por algum motivo o seu celular é furtado, acabou, sua prova foi embora. Então tem a vantagem da ata notarial de você não perder a prova, tá? Agora, tirou o print, fez a ata notarial, perdeu o celular, o juiz vai acreditar que um tabelião viu que aquilo lá existia. Tá? É claro que se o cidadão vier alegar, olha, isso nunca foi produzido por mim, tá lá o tabelião com fé público para testar. Não, eu entrei no Facebook no dia tal, é assim, para quem nunca viu, nunca fez uma ata notarial, é assim que acontece. O tabelião ele entra no Facebook, abre um documento e começa a escrever. Certifico que no dia tal entrei na conta do Facebook e vi que apareceu isso, isso e aquilo. Narra tudo o que aconteceu. Então tem a vantagem que se você perder a sua provinha lá, o seu print, a ata notarial vai substituir. Então eu sempre recomendo. Tem custo. O grande problema é esse, né? O exequente fica entre a cruz e a espada. Já não recebi meu crédito, né? Já tenho que pagar as custas processuais. E aí agora ainda tem que pagar a ata, que não é uma coisa barata, né? Só uma questão prática que eu acho que é importante. É que uma não elimina a outra, é só um momento diferente, porque como você estava dizendo, é a questão do print, pode ser que se eu não tirar o print, não, vou fazer a ata notarial e tal, eu acho que é melhor. E eu esperar para fazer a ata amanhã, pode ser que já não tenha mais, porque alguém alertou, ele tira isso daí, some, ele apaga. Então faz o print na prática, se for o caso de fazer a ata, melhor, mas se não der tempo, a hora que você chegou no cartório, né, no serviço extrajudicial, não tem mais, você tem o print garantido, né? Pelo menos a prova, o mínimo de prova você tem, porque pode arriscar e não e eu penso também na prova mais básica de todas, né? A prova testemunhal. Sim. Você viu aquilo lá, já chama duas testemunhas, olham, e ainda leve essas testemunhas, você vai falar, professor, mas eu não posso produzir prova testemunhal na execução. Mas você pode juntar uma declaração prestada por essas testemunhas que ela viram. Para o juiz, isso já é um indício para pelo menos ele decretar uma medida, o executado que venha depois a se defender. Então, eu posso então pegar testemunhas que viram lá aquela ostentação nas redes sociais e, principal, é aí que eu vou jogar a bola. Às vezes ele não ostenta nas redes sociais, mas ostenta na vida. Ele não tira foto, mas ele está aí frequentando um restaurante mais caro da cidade, andando aí num carrão, aí você procura, você não acha nada no nome dele, está no nome de todas as outras pessoas. Então, para a gente deixar bem claro, nós já falamos aqui até agora de 2 requisitos. Se você quer ter sucesso na hora de aplicar essas medidas coercitivas, quer que o juiz realmente defira, primeiro, mostre efetivamente que é uma medida de exceção. Você não está pedindo no começo do processo. Então, pontue lá, juiz, eu já solicitei isso, não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo, não encontrei nada. O devedor está numa posição passiva. Então agora eu quero a medida coercitiva. Esse é o primeiro requisito, então. Mostrar que você já tentou várias outras formas, né, para receber o crédito. E o segundo requisito seria, então, esses requisitos nós estamos tirando das manifestações do STJ. O STJ, as câmaras que já se manifestaram sobre isso, vem apontando, sinalizando para alguns requisitos, porque esses requisitos não estão na lei. O ideal seria que a lei trouxesse. Como um requisito bem claro da prisão do devedor de alimentos. Não pagou, preso. Requisito objetivo. Tá? O ideal era que a lei trouxesse esses requisitos. Como a lei não traz, fica a construção doutrinária jurisprudencial. Então,
primeiro requisito é a excepcionalidade. O segundo, o indício de que o devedor está de alguma forma ocultando patrimônio. E nós falamos aqui como que você vai fazer prova dessa ocultação, né? Vamos dar uma mergulhada? Tem mais alguma outra forma de prova? Sim, eu acho que dá para provar, além dessas que nós já mencionamos aqui, a possibilidade de se provar através do pedido de exibição de documentos, por exemplo. O credor faz um pedido para o juiz de exibição de documento dos extratos bancários do devedor. E aí, nesses extratos bancários, é possível constatar a movimentação financeira que é incondizente com a falta de bens que ele alega que tem, que ele demonstrou que tem. Então, se ele movimenta muito dinheiro na sua conta bancária, isso também pode ser um indício. Ele não tem bens patrimoniais registrados em seu nome, mas ele movimenta dinheiro na sua conta bancária. Então, a exibição do documento dos extratos bancários, eu entendo também que é uma prova adequada para demonstrar. Isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o exequente, o advogado, pode estar pensando, mas eu já tentei o Bacenjude e não encontrei nada. Porque naquele dia que se tentou o Bacenjude, ele tinha tirado o dinheiro da conta. Mas aí com o extrato, você olha lá, tal dia entrou tanto, no dia seguinte ele limpou, outro dia entrou tanto, no dia ele limpou. Você mostra para o juiz, olha, indício de que está ocultando, porque dinheiro ele tem, movimentação ele tem. Você joga a bola para o colo do exequente. Eu posso pedir isso na execução? Pode. Qualquer medida que tenha aí algum caráter, ainda que seja um caráter probatório, mas dentro da execução é necessário que você mostre alguns elementos para o juiz. Você pode pedir, inclusive dentro da execução, não há nada de errado. Incidente dentro da execução de exibição de documentos, sem problema nenhum. Dentro dessas formas de provar, uma história que me marcou bastante, foi a primeira vez que eu vi isso como juiz, e eu nunca mais esqueci. Não são essas medidas coercitivas, mas mostram uma atuação proativa do advogado do credor. A gente tinha acabado de passar no concurso para juiz, né, lá em 2001, e ainda atuando aqui em Campo Grande como substituto, e eu peguei um caso que o cara não conseguia receber o crédito, era uma execução de sentença à época, e procurava, e a gente não tinha Bacenjude à época, não tinha outros métodos, e ele não conseguia receber, e o trabalho do advogado como detetive foi bastante interessante, porque ele tirou fotografia de um carro importado à época, na garagem da casa da pessoa, era um portão gradeado, então via o carro lá na garagem. E ele tirava com o jornal, na época o jornal escrito, e ele tirava a foto com o jornal do dia, para mostrar, na segunda-feira dia tal, o carro está aqui, na quinta-feira dia tal, o carro está aqui, tirou umas 3, 4 fotos. Ele tirou como detetive numa academia grande da cidade, e tirava a foto da esposa do devedor descendo do carro vários dias do mesmo jeito, né, descendo do carro na academia. Pediu para o juiz, né, na época ainda não era eu no caso, para que fosse feito o levantamento de quem era a placa tal do carro importado X. Apareceu uma mulher, pediu que fosse feita a busca de quem que era essa mulher. Era a sogra do devedor. Uma senhora já de idade, né, até porque o devedor já não era uma pessoa tão jovem, e foi pedido para fazer a busca, a sogra sequer habilitação tinha, né? Então ela tinha um carro importado muito caro, era aposentada pelo INSS, não era habilitado, mas ela tinha, né, um carro muito caro. Então ficou absolutamente comprovado que era má fé e que estavam escondendo os bens. Isso me dá o gancho para falar, e você que está assistindo, muito provavelmente está aí na luta da advocacia, o advogado tem sim na execução que desempenhar um papel investigativo, não tem jeito. Esse papel é importantíssimo, é muito mais do que o do juiz, porque é ele que tem a possibilidade de saber, naquele caso concreto, se tem ou não condição de pagar. Exato, agora é claro que o juiz que tem meios eletrônicos disponíveis, né, mais facilitados, entra aí o papel da cooperação. Cooperação expressa no texto do Código de Processo Civil. Isso é importante, Zé. Sabe por quê? Nós temos que mudar essa realidade. Hoje o processo é cooperativo. A ideologia do processo é de cooperação. Está lá no artigo 6º, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, ao final, uma decisão de mérito justa e efetiva. E no prazo razoável. Está aí a efetividade do processo. Todos, então, devem cooperar nisso, né? Essa é a visão do CPC. O processo existe para quê? Para que, ao final dele, tenha uma decisão de mérito justa e, além disso, que ela seja efetiva. E aí, muita gente que me acompanha fala, você traz essas ideias, eu peço, mas o juiz indefere. O que você precisa entender é que muito do que a gente procura falar é novidade para muita gente, inclusive para colegas do judiciário, né, inclusive para os tribunais, que, né, hoje são ocupados por pessoas, na sua grande maioria, que viveram até na época que não existia toda essa informatização que hoje existe. Né? Às vezes tem a dificuldade até de entender o que é, porque não fez parte da vida. Então, você tem que estar preparado para recurso. A vantagem da execução é que qualquer decisão interlocutória ali é passível de agravo.
Então, o juiz indeferiu, agrava. Agora agrava com fundamento, explica, coloca em detalhes. Não é agravar por agravar, senão você vai tomar um segundo indeferimento. Então, na execução tem essa tranquilidade. Tranquilidade que você não tem na fase de conhecimento, porque não é de toda decisão que você pode agravar. Então, aplica essas medidas, né? Coloca ela em prática, pede, fundamento e mostra. Eu escuto bastante da defensoria, né, de órgãos estatais, a defensoria e o MP, se eu não vou fabricar um precedente ruim. Então, às vezes, se os teus argumentos estão ruins, às vezes não vale a pena você queimar cartucho numa situação pontual, onde você realmente não conseguiu provar muita coisa, e só porque eu não concordo com o juiz vou tentar mais uma cartada, já se cria um precedente contra você. Então espera aquela situação que você acha que é bem interessante, para você, já que são temas, né, bastante polêmicos ainda hoje, para você realmente ter uma chance maior de criar um precedente. Porque às vezes se é uma situação bem ruim para você recorrer, vai tomar pau no recurso, e então espera o próximo, vai tentando, porque é isso que cria o precedente, né? Vai tendo indeferimento, vai tendo recurso, até uma hora que você consegue criar os precedentes. Exato. Você já viu que o seu caso concreto preenche o primeiro requisito, você já tentou de tudo e não conseguiu. Você tem lá indícios, lá algum elemento de prova, né? Elemento de prova para mostrar que o devedor está ostentando. Né? Que é o devedor malandro. O devedor jamais se manifestou no processo dizendo, olha, eu estou quebrado. Não adianta aplicar a medida que for que eu estou quebrado. Outra medida que além dessa, o devedor que não se manifesta é um indício, né, de que ele não está cooperando para a satisfação do processo. Contrariamente, o devedor que apresenta essa manifestação no sentido de que ele está cooperando, eu não tenho bens, e também aquele devedor que requer audiência de conciliação. E aí faz uma proposta para o pagamento da dívida. Esse devedor que faz essa proposta, mesmo que é uma proposta não aceita pelo credor, uma proposta que prorroga o pagamento do crédito em muitos meses, mas ele demonstra aí que ele está com a intenção de pagar. Talvez não seja o caso desse devedor ser aplicado uma medida atípica de execução. Sim. E aí, eu acho que é dever do advogado, do exequente, ponderar tudo isso. Sim. Ponderar o que ele já tentou, ponderar a ostentação e ponderar sobre a postura do executado. Conduta do executado. O executado até agora foi o único que não cooperou. O único que não falou nada está na posição passiva. Então só resta... Então eu acho que daí a gente pode extrair um terceiro requisito. Tá? Ou requisito, ou pelo menos alguma coisa que se deve pontuar. Eu não vi o STJ falando sobre isso. A conduta do executado no sentido, na conduta processual. Sim, sem dúvida. Eu acho que a conduta processual mostra muito. Se você quer saber o que passa na cabeça do juiz, na hora que tem que decidir, será que esse executado está de sacanagem ou esse cara realmente está quebrado? Se a conduta dele no processo mostra, ele pediu conciliação, ele informou que não tem patrimônio, todos os chamamentos ele sempre respondeu, o juiz certamente vai ficar com o pé atrás. Esse cara está com uma postura diferente daquele que simplesmente não quer pagar. Então, vamos pontuar aí como uma terceira coisa, né? Uma terceira coisa para você, quando você for pedir essas medidas coercitivas, você colocar, abre lá um tópico. Se eu fosse advogar, eu ia fazer 3 tópicos até agora. O primeiro, de tudo que já se tentou para penhora até agora, e aí ponderar com o juiz. O segundo, dos indícios de que o devedor está ocultando patrimônio, aí coloca lá, pondera tudo. E o terceiro, da conduta processual do devedor. E aí, eu acho que você pode até voltar à fase de conhecimento. Às vezes ele já tem uma conduta lá na fase de conhecimento que já demonstra que ele não está nem aí. Não em nada com as provas, por exemplo. Ou, por exemplo, levantou argumentos absurdos que as provas vieram e todas derrubaram, né? Eu acho que dá para pontuar até a conduta dele antes, né, do início da fase de cumprimento de sentença. Até numa impugnação, a matéria que ele apresentou de impugnação, se ela é uma matéria meramente procrastinatória... Às vezes tenta ressuscitar a matéria lá do processo de conhecimento. Isso é um absurdo, isso aí é o pior. Quando ele quer trazer de volta questões que teriam que ter sido alegadas e decididas lá na fase do conhecimento. Muito bem lembrado. Então, lá nesse seu terceiro tópico, você vai pontuar, a conduta do executado é tão reprovável que ele traz na impugnação matéria que nem pode ser objeto de impugnação. Ele quer impugnar lá o mérito, coisa que já foi superada aí pela coisa julgada, né? Ou ainda não, se não pela coisa julgada, pelo menos já foi analisado no mérito pelo juiz. Agora, deixando um pouquinho de lado os requisitos, vamos pontuar aí algumas medidas que vocês já viram sendo pleiteadas aí na prática, talvez como ideia para quem está assistindo, né? E você que está assistindo, eu queria te pedir, nos comentários, coloca a ideia, tá, de medida coercitiva que você já pediu ou que você já viu sendo deferida. Por quê? Nós somos em 3 juízes aqui que nós podemos abraçar essas ideias e olha, graças a Deus tem muito magistrado que também assiste esses vídeos e aí você pode dar ideias para eles. Agora,
sempre, eu acho que a primeira premissa, quando você fala da medida em si, é a razoabilidade. Proporcionalidade. Proporcionalidade e razoabilidade, e isso o STJ já deixou claro. Tá? O STF ainda não se manifestou, né, sobre a questão, e acho que ele vai se manifestar de duas maneiras. Quando ele falar sobre, em algumas medidas específicas, sobre ferir ou não o direito de ir e vir, né, porque aí envolve direito constitucional, e também na questão da proporcionalidade, da razoabilidade, que daí ele pode perfeitamente falar. Vamos pontuar algumas, aí eu vou falar das mais comuns, porque está na boca do povo, que é a suspensão da CNH, tá? E depois a gente pode fazer um juízo sobre cada uma delas, para ficar um debate aí um pouco mais rico. A apreensão do passaporte, é normal ver. Eu já vi aí se pedir apreensão ou suspensão do cartão de crédito, porque às vezes o cara não tem nada na conta, mas no crédito ele está lá gastando, e todo mês ele tem novos créditos. O que você já viu aí de diferente, alguma coisa a mais aí, Alessandro? Olha, na prática o que tem acontecido são pedidos nesse sentido, e aí parece que é muito limitado, apenas essas medidas atípicas, CNH, passaporte e bloqueio de cartão de crédito. Eu acho que aí vai muito do talento do advogado, de naquele caso concreto entender adequado uma outra medida que tenha eficiência e que possa surtir esse efeito. Na prática eu tenho visto mais essas três mesmos, e aí de eficiência um pouco duvidosa em relação a uma ou outra, a gente pode desenvolver isso mais à frente. Mas o que é importante é que as medidas atípicas, elas exigem muito a participação do advogado. O advogado ser proativo nesse sentido, de fazer o requerimento primeiro, porque essa é uma questão. O juiz pode dar de ofício uma medida atípica, ou precisa ter o requerimento do advogado. Eu acho que, havendo o requerimento do advogado, o juiz não está circunscrito àquilo que foi pedido de medida atípica. O juiz pode abranger outros tipos de medidas atípicas. Você acha que ele pode dar, inclusive, uma mais grave do que foi pedido? Pode. Às vezes ele pediu uma que o juiz entende que não é eficiente, e o juiz aí, de ofício, aplica uma outra, que no entender dele, de forma justificada, esse é um outro requisito que o juiz vai ter que se atentar, ele vai ter que fazer isso através de uma decisão fundamentada, obviamente. Eu entendo que ele pode conceder uma outra medida. A dúvida que eu tenho é se o juiz pode, de ofício, apresentar uma medida atípica quando o credor não requereu. Quando o advogado do credor não requereu. Essa é uma questão que está em aberto. Não tem. Isso daí, até como convicção pessoal, é uma coisa que eu achava que sim, para salvar, porque você não está preocupado com o credor em si, é com o sistema jurídico, é com a segurança, é com a o cumprimento de uma decisão. Né? Então não é que você quer perseguir o devedor ou quer ajudar o credor, não, você quer que o processo funcione, né, para mostrar para a sociedade que existe justiça, para evitar autotutela, para evitar problemas que a gente sabe que acontece. Agora, me parece que no nosso Código de Processo Civil atual, creio eu que a ideia seja: o juiz tem que ser provocado, né? Mas cada vez mais a gente vem nessa ideia. Sabe o que reforça isso, Mário? Para aplicação de medida executiva típica, o juiz tem que ser provocado. Então, por exemplo, numa ação de alimentos, ele não vai decretar lá a possibilidade de prisão do executado se não houver o pedido. A inscrição no Serasa também. É feita, inclusive, pela parte, né? O juiz autoriza, dá a certidão, a parte que vai lá e faz. A parte que vai lá e faz. Então, nesse tipo de medida típica, o juiz não dá de ofício. Por que ele daria na atípica? Mas talvez é um ponto para a gente evoluir. A gente, como sistema, evoluir. Né? A gente cobra caro para prestar jurisdição. É caríssimo a jurisdição no Brasil, os custos aí falam por si só. O juiz fica desmoralizado, afinal de contas, deu uma ordem, deu uma sentença, às vezes levou anos para dar essa sentença, o executado dá de ombro, e o grande problema entra quando a parte está mal assistida. Exatamente. Quando a parte está bem assistida, com o advogado esperto, que sabe o que pedir, sabe a hora de pedir, tudo bem. E quando a parte está mal assistida? É para isso que nós estamos aqui, né? Para a parte estar bem assistida, estou assistindo os vídeos do Dr. Zé Andrade. O objetivo justamente é passar à prática, às vezes aquilo que você não vai. Pode cavucar aí que você não vai achar em livro esse tipo de debate que a gente está travando. Né? E eu acho que disso que a gente começou a falar, a gente pode falar aí do quarto requisito. Talvez um quarto tópico que você vai abrir lá no seu pedido, que é mostrar para o juiz qual que é a eficiência dessa medida que você está pedindo. Como que essa medida prática, que nós já falamos, ela pode ser a medida que a sua cabeça guiar, que a sua criatividade guiar. Mas como que essa medida vai ajudar a coagir
o executado a pagar. Esse é o E ponto o, principal. e o contrário, para mim o contrário é mais importante. Como que ela não vai prejudicar o executado ao ponto de aí sim ele não conseguir pagar? Exemplo simples, pedir a apreensão do CNH do cara que trabalha como Uber. Assim, isso é absurdo. Ou como taxista. Então, no mínimo, você tem que ponderar, essa medida não vai prejudicar a subsistência do executado. O mínimo existencial dele, a dignidade humana dele. O que vai, por exemplo, é evitar que ele fique aí desfilando de carrão enquanto está sem pagar a dívida. Acho que a ideia é essa. Então, talvez o quarto requisito, o quarto tópico é mostrar a eficiência da medida e aí dentro mostrar que ela é razoável e proporcional. E aí que eu coloco a questão da CNH. Será que a CNH é uma medida efetiva para forçar o devedor a pagar o débito? Cara, eu não sei, mas se eu ficar sem andar de carro hoje, pra mim Mas me será incomoda. que você vai ficar sem andar? Você vai usar um Uber, você vai usar um táxi, você não vai deixar de... Às vezes vai ser até um favor, né? Exatamente. O cara que mora na grande cidade, outra, se ele tiver a CNH bloqueada... Mas com esse argumento, acabou de derrubar aquele argumento de que fere o meu direito de ir e vir. Pega o Uber, pega a maioria do trabalhador mas a CNH não fere. pega ônibus. A CNH tem eu assim, no meu modo de entender, não fere o direito fundamental de ir e vir, de locomoção. Mas é a principal defesa que né, a defesa não fere. O que eu acho que pega na CNH é a eficiência da medida. Por quê? De duas uma. Ou o devedor vai usar o Uber, vai usar um táxi, ou ele vai continuar guiando sem a carteira de motorista e rezar para ele não cair numa blitz. Né? E o efeito vai ser só esse. Só nesse tipo de situação. Ele caiu numa blitz, aí ferrou para ele. Agora, vamos ser bem prático, né? Se a gente for muito criterioso na questão da eficiência da medida, a gente não vai definir medida nenhuma. Mas será que não é possível, Zé? Não, mas veja bem, a CNH, vamos partir do pressuposto do que eu tô raciocinando aqui, de que ela é uma medida ineficiente. Mas se eu determinar a expedição de um ofício para o Detran, onde fica proibido o devedor de fazer transferência de veículos, ele não pode adquirir veículos novos e registrar no seu nome. Eu acho que é uma medida mais eficiente do que a suspensão da CNH. Eu não vejo, porque se ele já não tem nada no nome dele, já se tentou renajude, ele já não registra mais nada no nome dele, está registrando o nome de um parente. Então isso daí para ele não vai mexer com ele, não. Pode ser que não, mas, sei lá, outro tipo de medida atípica que eu nunca vi na prática que poderia... poderia... do perfil do devedor, né? Aquele devedor nó cego, é esse que não vai ter nada. Ele vai ocultar. E aí, falando a gente estava falando de ideias, né? Eu lembro de estar participando de um congresso, o advogado deu uma ideia que, a princípio, eu não achei ela tão desinteressante. Imagina, então, que o devedor, você tem como mostrar para o juiz que toda semana ele está lá no restaurante mais caro da cidade, frequentando aquele restaurante mais caro. E que tal você pedir para o juiz proibir ele de frequentar aquele restaurante, onde ele encontra com todos os amigos dele? Ele pode comer em qualquer restaurante, mas não naquele. Se ele frequentar aquele, talvez o juiz ainda vai impor uma multa, ou talvez ele vai estar descumprindo essa decisão judicial. Isso não é eficiente, porque se ele tem dinheiro para pagar o almoço, pagar o jantar lá no restaurante mais caro, toda semana ele está lá, como que ele não tem condições de pagar a dívida dele, ou pelo menos formular uma proposta de pagamento parcelado? Tá? Eu não vejo essa medida como desproporcional. Para mim não fere direito de vir, fere a dignidade da pessoa humana. O que fere a dignidade da pessoa humana é o credor ter um crédito e não conseguir receber e ter que pagar mais ainda, ter que ficar ainda mais pobre para tentar receber. Para mim essa dignidade ela tem muito mais importância do que a dignidade do devedor. Eu também acho que não fere a dignidade. A questão aí, eu pensando aqui rapidamente, sim, será que vai ser efetivo isso aí? Ele não vai nesse restaurante, vai em outro. Cara, mas e olha... aí você não tá punindo um restaurante também? Então, mas imagina, tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você faz toda semana? Por exemplo, vou jogar futebol toda quarta-feira com os meus amigos. Eu não vou poder ir nisso. Não vou poder ir nisso, o cara vai ficar incomodado, eu tenho que resolver esse problema. Então, talvez a eficiência vá em meios de fazer o devedor se mexer para ele tirar a mão do bolso, ou pelo menos procurar o credor, vamos acertar. E eu sempre falo, o método que eu ensino para os meus alunos, ele é baseado em 4 pilares. O primeiro é você aprender a prevenir o calote, que é o primeiro pilar. O segundo é você aprender tudo que hoje há disponível para você perseguir, procurar bens. E o terceiro é você aprender a usar a coerção. O quarto é a recuperação, as fraudes, né? E eu falo que a coerção é tão importante quanto os outros, porque se você incomoda, imagina que o seu devedor tem 3 credores, você é o único que incomoda. Se ele puder pagar, ele vai pagar você. Os outros que não estão incomodando, ele não está nem aí. Por isso que é muito importante você saber, você dominar as medidas coercitivas. Se o devedor tiver que pagar alguém, ele vai pagar aquele que está todo dia batendo na porta. Então, pegando o gancho aí, uma outra medida que me falaram, essa eu achei interessante. Tá? O devedor de condomínio, você proibir ele de frequentar a área comum do condomínio. E aí? Mas aí tem decisão pacífica do STJ.
Você diz que não é mas vedado. estou dizendo como uma medida Sim, coercitiva. Poderia ser. Uma medida coercitiva na execução. Tá? Eu não estou falando o que já se analisou, talvez foi como uma medida administrativa. O próprio condomínio proibiu porque o cara estava inadimplente. Mas uma medida coercitiva aplicada pelo juiz. Qual que é a diferença? Se eu estou falando que eu vou proibir ele de frequentar um restaurante, que ele vai pagar com o dinheiro dele, ele está devendo para o próprio condomínio. Ele gera custo para o condomínio quando ele frequenta. Então eu estou devendo para o condomínio e toda noite eu mando ligar a luz da quadra que eu tenho que jogar meu acho tênis. Que é uma medida que é e pagar o professor. Atípica aqui. Eu estou lá com o professor, fazendo aula. A aula de tênis não é barata. Né? E eu estou gastando energia do condomínio e continuo devendo. Então, sem dúvida. Eu acho que tudo vai um pouco na casuística, de mostrar para o juiz. Eu concordo desde que haja esse link, ele é devedor do condomínio. Eu acho que não teria, por exemplo, a questão, ele deve para um terceiro e o terceiro quer que proíba ele de nada. Mas e aí, como é que ele paga o professor caro de tênis e não paga o Mas, credor? por exemplo, ele vai descer para ler embaixo da árvore na área comum, uma coisa que ele não tem custo. Não gera custo. Né? Agora, se for para o condomínio, você não vai usar a área que está bonitinha, está bem cuidada, que dá custo para manter e você não está pagando o condomínio. Aí eu acho que é tranquilo, deveria proibir isso. Agora vamos falar sério, essas medidas aí um pouco mais diferentes, né? Você proibir o cara de ir num restaurante, proibir de frequentar a quadra de tênis. E proibir o juiz precisa ter coragem para tomar, né? E proibir de fazer financiamento bancário para aquisição de veículo e imóvel, quando ele já é proprietário de um imóvel. Então imagine, o imóvel dele é impenhorável, né? E ele quer agora trocar de casa e fazer um financiamento bancário para comprar uma casa melhor. Uma medida típica não seria essa, oficial Banco Central, proibição de concessão de crédito bancário para financiamento de imóvel e de veículo. Ele não vai trocar de veículo também. Eu acho perfeito. Uma medida típica que eu nunca vi na prática ninguém pedir e eu acho que poderia ser útil. Até porque se ele já não paga o que ele tem que pagar, para que ele quer mais? E o que a gente mais vê, e isso daí também a gente tem que ponderar com muita razoabilidade, é que às vezes o cara é a única saída que ele tem, né? O consignado, por exemplo, né? E por isso que seria interessante afastar o consignado. O cara, por exemplo, é servidor público, ele tem lá, resta para ele no final do mês 10% do salário. Aí eu acho que entra o cartão de crédito também. O cartão de crédito, o cancelamento do cartão de crédito pode implicar nisso também. Tem famílias que são estruturadas que vivem com o crédito do cartão de crédito. Se você tirar o cartão de crédito da vida dele, ele vai ter prejuízo para pagar a luz, para pagar a água. Agora, vamos pontuar aqui, eu como advogado do exequente, talvez a primeira coisa que eu ia pedir, antes de pedir o bloqueio do cartão, era pedir os extratos. Né? Até para mostrar a movimentação. Que o juiz oficie, aí lá nos extratos, e olha, eu já fiz isso na prática, nos extratos estava lá, ó, baladinha no dia tal, restaurante no dia tal, compra não sei o que no dia tal, aquela coisa que mostra uma vida de ostentação. Eu já tive a oportunidade de fazer isso no indeferimento de justiça gratuita. Então, o cidadão pediu justiça gratuita e aí veio, não era nem cartão de crédito, mas era extrato bancário, e hoje no extrato sai exatamente o tipo de compra. E tinha lá, Valley, que é, né, um estabelecimento aqui de festa, sesta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Pô, tem condições de ir pra festa. De que ele tem condições de pagar. É uma prova, a exibição de um documento que vai demonstrar aquele requisito anterior. O problema dele não é financeiro. O problema dele não é financeiro. Então, dentro da eficiência, eu acho que vale a pena o advogado, antes de pedir essa medida em particular do bloqueio do cartão de crédito, pedir para o juiz para que sejam exibidos os extratos, pelo menos aí os últimos 3 meses, para ver como que essa pessoa usa. Agora tá lá, só farmácia, mercado, água, padaria, luz, água, luz. Aí você vai interferir. Aí não tem jeito, aí realmente interfere na subsistência até da pessoa. Tem família que vive, a programação financeira da família depende do cartão de crédito. O Mário, por exemplo, o Mário vai pagar um café pra gente lá no fora, ele paga em cartão de crédito. Não que ele precise, mas é para ele ter pontos depois no final do ano para viajar. Mas enfim, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Por isso que é interessante ser analisado caso a caso. Todas essas medidas que a gente tratou até agora, ela tem um cunho subjetivo muito grande. Vai depender do caso concreto. Vai depender. Agora, isso não significa que o advogado vai pedir de qualquer jeito, tá? Porque às vezes você tem um caso concreto que se encaixa em todos os requisitos, e aí você pede de qualquer jeito, vai ser indeferido, e também não significa que você vai forçar. Aquele caso, você não tem os requisitos bem delineados, aí eu vou pedir de qualquer jeito, que você pode, aí, como o Mário alertou, criar um precedente que possa ser ruim. Né? Agora, falando das decisões que já foram tomadas, o STJ e os tribunais aí pelo país, têm caminhado mais ou menos nisso que a gente tem falado, da proporcionalidade, da razoabilidade. O que importa é que, daqui em diante, depois que você assistiu esse podcast, você fique bem tranquilo para pedir
e pontuar, mostrar para o juiz a presença de todos esses requisitos. Bom, o que eu tinha anotado aqui, eu lembro de ser importante desse assunto, eram essas considerações. Agora, a gente tem um pouquinho mais de tempo ainda, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre essas medidas que nós falamos, de alguma forma fere a Constituição, não fere a Constituição, e eu queria chamar o debate para aquilo que nós já falamos, se prender, que é a mais grave aí ofensa que o Poder Judiciário pode fazer, por falta de pagamento de pensão. Por que outra medida? Por exemplo, a retenção do passaporte. Aí, é claro, nós vamos cair na casuística, mas a retenção do passaporte, a pessoa não está presa, ela só está cerceada no direito de sair do país. Ainda assim, ela pode sair. Se ela quiser sair irregular, sair por terra, ela vai sair. Né? Por que feriria? Aí eu chamo esse debate para que a gente possa, de alguma forma, colaborar para a hora que esse debate também for ser analisado aí pelo STF, tá? Pelos nossos tribunais, até para um juiz de primeiro grau pode não aplicar, dizendo que ele entende que nesse sentido seria inconstitucional. O que vocês acham aí? Me parece que essa questão, por exemplo, do passaporte, não vejo ofensa nenhuma, porque se a gente parar para pensar, a grande maioria da população, chutar aí, sei lá, 80% ou mais, 90%, não precisa de passaporte. Nem tem passaporte. Né? E paga suas contas. Então é inadmissível uma pessoa que não paga suas contas e acha que ficar sem o passaporte ofende dignidade, limita o direito dele ir e vir. A gente tem direitos maiores, garantias maiores, inclusive a questão da efetividade do processo, que gera um descrédito para o sistema jurídico como um todo. Aí ele não cumpre e vai dizer que é o direito dele, a liberdade dele de viajar, a que título? Claro, se comprovar que ele presta serviço fora do país, porque ele trabalha como engenheiro em Angola, então tudo bem, então você vai ter autorização para ir para Angola, vai, bate e volta, nada disso de ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? Se quiser ir para a China agora também, às vezes pode liberar, né? Porque por causa do coronavírus não seria preocupação. Quem teve uma medida exatamente dessa, decretada se não falha a memória, pela Justiça do Rio Grande do Sul, foi o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho tinha uma condenação lá em Porto Alegre, parece por ter construído um pier no lugar indevido, e teve a retenção do passaporte. Tá? Aí é claro que eu não conheço a pessoa, não conheço o patrimônio, mas foi uma decisão e o STJ falou que naquele caso concreto não tinha, né, não havia ferimento pegando o gancho aí do Ronaldinho numa situação como essa, né, uma casa de campo, uma casa de praia e uma outra medida, né, atípica poderia ser lacrar o lugar para a pessoa não conseguir entrar, vai lá, coloca corrente na entrada, a pessoa não entra mais na casa dele na beira do rio, lacra o apartamento dele na beira-mar, proíbe outras medidas de lazer caro, que a pessoa não paga o credor, então ele vai ficar sem. O Mário, se deixar, ele põe numa câmara de gás, não põe? Agora, só fazendo pontuando sobre a apreensão do passaporte, eu lembro de um caso, não um caso concreto, mas de algum lugar que eu estava lendo, que sabe-se que o cara tem conta bancária no exterior. E a gente sabe que é muito difícil você conseguir penhorar patrimônio que esteja no exterior. Inclusive, acho que esse é um baita de um ponto para a gente fazer um podcast, né? Cabeça de juiz, falando sobre como alcançar patrimônio, medidas práticas para alcançar patrimônio que esteja no exterior. Mas eu acho que é uma medida talvez efetiva. Se o cara tem patrimônio no exterior, não traz para o Brasil, justamente para se furtar dos credores, uma vez que você bloqueia o passaporte dele, ele também não tem mais acesso ao dinheiro. Pelo menos você dificulta, não é que ele não tem, né? Porque ele pode, né, movimentar para conta de outra pessoa, transferir para conta de outra pessoa, mas você passar dificulta. Uma procuração e a pessoa ir lá e movimentar. Mas o que você consegue é mostrar para o juiz que essa medida pode ser eficiente. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas divagando sobre isso, né? Infelizmente a gente não tem tempo. Antes da gente finalizar e para que esse podcast seja bem prático para você, eu vou ponderar aqui então os 4 aí requisitos, aquilo que você tem que mostrar na sua petição inicial, se você quiser aumentar muito a chance de ter sucesso nessas medidas coercitivas. O primeiro requisito, o primeiro tópico que você vai abrir, juiz, essa medida é excepcional, eu não estou pedindo ela logo de entrada. Eu já tentei isso, pondera tudo que você tentou. Esse seria o primeiro requisito, o primeiro tópico lá da petição. O segundo, indícios de que o executado tem condições de pagar e não está pagando porque não quer. Aí você vai produzir prova lá do jeito que nós mostramos já, ata notarial, declaração de testemunha, print de rede social para mostrar que o cara está se furtando, né? Que ele está de alguma forma, a exibição de documento, que ele está de alguma forma se furtando da execução. Terceiro ponto, pontuar lá no processo a postura processual do devedor.
Ó, até agora não apresentou nenhuma manifestação, todas as manifestações nítido caráter protelatório, tá? Fica peticionando toda hora no processo. Criando incidente infundado. Incidente infundado, alegando toda sorte de nulidade, ou simplesmente está lá numa conduta passiva. Todas as vezes que foi intimado. Inclusive, eu sempre recomendo, antes de pedir essa medida, pede aquela famosa medida de intimação do devedor para que ele indique onde estão e quais são os seus bens. Forçar ele a ter uma conduta ativa. Se ele não se manifestar, se ele pronto. Negou isso, já é um indício grande de que... já tem como pontuar. E o quarto requisito que você deve colocar lá na sua petição é mostrar a eficiência da medida e que ela é proporcional, que ela não é fora da razoabilidade. Eu acho que mostrando isso, não tem dúvida, né, que a gente você vai conseguir aumentar muito a chance de ter seu pedido deferido. Caminhando para o final, eu vou passar a palavra aí para o Alessandro, para as considerações finais, para o Mário, e depois volta para mim, para a gente poder fazer um fechamento aqui com a galera. Fica à vontade, Alessandro. Muito bem, eu agradeço mais uma vez aí a participação deste primeiro podcast, Cabeça de Juiz. O tema é riquíssimo, daria para a gente continuar aqui tratando de outras questões relacionadas a ele, é muito subjetivo, é muito novo, é muito instigante. Eu acho que o advogado que tem esse tipo de informação, que tem esse tipo de raciocínio, que tem esse tipo de construção de um pedido formulado com base nesses requisitos aqui que a gente acabou de colocar, ele tem grande chance de obter êxito, né, na concessão dessas medidas atípicas. Eu acho isso muito válido na prática do advogado que quer recuperar o crédito do seu cliente. Da mesma forma, agradeço a companhia dos dois amigos, acho que isso enriquece muito a gente, né? É mais conhecimento, é mais troca de experiências e tal. E uma dica aqui que são duas perguntas que eu faço nesse tipo de situação, né, dessas medidas, né, coercitivas. É o porquê que o credor está pedindo isso e o para que ele está pedindo isso, né? O que aconteceu para trás, que estão as perguntas aí que o Zé resumiu, e aonde que ele quer chegar com isso? Ou seja, ele realmente está tentando receber ou é vingança? Ele já fez umas buscas mínimas, né? É subsidiário ou não é? Por que ele precisa disso e para quê? Onde que ele quer chegar com isso? E são perguntas que eu me faço como juiz na hora de decidir, né? Porque às vezes o pedido vem que está pedindo a suspensão da habilitação porque não recebeu, ponto. O caráter é punitivo. Mas não argumenta, né? Por que está pedindo? Porque não conseguiu o quê? Aonde que se quer chegar com isso? Explica para o juiz, né? O juiz não é obrigado a adivinhar. Às vezes você vai ter um indeferimento, não é? O juiz deferiu para um caso, não deferiu para o meu, mas outro caso explicou o que está acontecendo e você não. Né? Então não se acostume a argumentar, não de forma prolixa. Isso eu falo bastante também. Não escreva demais, porque isso ao invés de te ajudar, te atrapalha, fale o necessário. E pense nisso, o que será que o juiz vai pensar na hora que ler a minha petição? Tá? Acho que é isso daí. É isso aí. Vocês tiveram a oportunidade aqui nesse primeiro podcast Cabeça de Juiz a enxergar, olhar do lado de dentro dessas cabeças aqui, que eu agradeço muito pela participação. Espero que seja a primeira de muitas. O convite já está feito, eu espero que vocês voltem todos os dias aqui. E, é claro, para a gente tentar contribuir de alguma forma com o seu dia a dia. E por que a gente faz isso? Qual que é a essência? No meu caso, eu acredito que no caso dos meus colegas, de fazer efetivamente isso. Primeiro, que ajudar as outras pessoas é um princípio da minha vida e acredito da vida deles também. E segundo, que quando a gente melhora todo o ecossistema, você já ouviu falar certamente que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Quanto mais postulação melhor eu receber, melhor vai ser o raciocínio jurídico que eu vou desenvolver e melhor vai ser o ambiente jurídico que a gente vive. A gente tem toda a capacidade do mundo. Às vezes as faculdades ficam devendo porque elas não têm nem a oportunidade de ensinar a prática. E às vezes o profissional vai para a prática e se vê sozinho. Mas a partir de agora você não precisa mais se sentir sozinho. Você tem aí o podcast Cabeça de Juiz, um episódio novo toda semana. Eu agradeço sua companhia, peço para que você compartilhe aí para que a gente possa crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.